a Ucrânia atingiu algo importante na Rússia. Algo insubstituível a 1.600 quilômetros de distância. Putin achava que a Ucrânia nunca faria algo assim, mas estava errado. No ataque cirúrgico mais importante da guerra até agora, a Ucrânia incendiou o coração vital da máquina militar de Putin. Putin só pode assistir enquanto tudo queima. A Rússia não consegue conter o fogo lançado pela Ucrânia. Para entender, precisamos ir até Gubarka, na região de Perm, Rússia. Essa região, que fica próxima aos Montes Urais e situada às margens do rio Kama, está localizada na parte europeia da Rússia. Ela deveria estar fora do alcance da Ucrânia. Gubarka em si fica a 1.600 quilômetros ou 994 milhas da Ucrânia. Talvez por isso Putin tenha considerado segura ali uma de suas principais fábricas químicas. Mesmo quando surgiram notícias de que a Ucrânia estava desenvolvendo e usando drones de longo alcance capazes de percorrer essa distância, Putin achou que as defesas aéreas em uma das principais plantas químicas da Rússia deteriam a Ucrânia, mas estava errado. Em 17 de fevereiro, a United 24 Media informou que a Ucrânia fez um ataque cirúrgico ao complexo químico Metafrax em Gubarka. Explosões e incêndio foram relatados no local, que supostamente fabrica diversos produtos químicos usados em explosivos. Entre esses produtos químicos estão ureia, urotropina e pentaeritritol, todos os quais, segundo a United 24 Media, podem ser usados como precursores para explosivos, que a Rússia usa para bombardear a Ucrânia desde o início da invasão de Putin. O canal Astra no Telegram traz mais informações e diversas fotos da fábrica, incluindo uma que mostra um grande incêndio. Isso ocorreu devido aos drones ucranianos de longo alcance, que percorreram grande distância contornando as defesas aéreas russas. Pode haver uma técnica secreta que a Ucrânia usou para o ataque. Vamos mostrar essa técnica mais tarde no vídeo, pois é um grande exemplo de genialidade. Isso pode explicar o sucesso recente da Ucrânia em ataques em profundidade. Voltando ao relatório da Astra, o canal do Telegram afirma que a Astra já havia informado antes, citando um assinante local. Postagens em redes sociais dizem que pelo menos 4 drones atingiram a fábrica Metafrax, causando incêndio. Funcionários foram para um abrigo antiaéreo. Como sempre, o Ministério da Defesa da Rússia finge que nada ocorreu. A Astra afirma que o ministério relatou 4 drones ucranianos abatidos na região de Perm, coincidindo com o número de drones que testemunhas dizem ter atingido a fábrica. A Business Insider acrescenta que a Rússia afirma ter abatido 334 drones de asa fixa da Ucrânia nas 24 horas que antecederam o ataque. Todos sabemos onde isso vai dar. A Rússia dirá que os destroços dos drones ucranianos causaram os danos. Até quando ouviremos essa velha desculpa para ataques que acertaram onde a Ucrânia queria? O canal do Telegram também traz mais informações sobre os produtos químicos da Metafrax. Além dos 3 já citados, a fábrica também produz metanol e hexamina, usados na fabricação de armas explosivas. Formalina e resinas sintéticas também são fabricados, indicando possíveis fins comerciais além do uso militar. Se for esse o caso, então o ataque da Ucrânia é 2 em 1, no sentido de que prejudica tanto os militares da Rússia quanto seu povo. Assim, trazendo mais sofrimento a um país que não esperava enfrentar ataques ucranianos em seu território. Sobre ataques 2 em 1, a Ucrânia fez outro ataque cirúrgico na mesma época do ataque à Metafrax. Fique conosco, vamos revelar tudo em breve. Relatórios do Business Insider destacam que a fábrica atacada pela Ucrânia já estava sob sanções, sugerindo que o ataque ocorreu porque as sanções não foram suficientes para interromper suas operações. O veículo destaca que a Metafrax não é apenas uma produtora comum de metanol, mas uma das maiores da Rússia e Europa. Uma fonte do Serviço de Segurança da Ucrânia, SBU, também foi citada pelo Business Insider, dizendo: a destruição desses alvos reduz a produção de munição, dificulta o suprimento ao exército e diminui a intensidade das hostilidades contra a Ucrânia. Esse é o motivo do ataque da Ucrânia. Esse ataque, como outros antes e os que virão, integra uma campanha sistemática da Ucrânia para destruir a infraestrutura militar e industrial que sustenta a invasão de Putin. Quando instalações como a Metafrax pegam fogo, a pressão sobre a Ucrânia diminui, e com menos pressão, a Ucrânia pode se concentrar no importante trabalho de destruir o maior número possível de invasores russos. Acabamos de citar o SBU, o que pode indicar quem fez esse último ataque cirúrgico. Se você acertou a unidade alfa do SBU, parabéns!
A unidade, uma das mais eficazes da Ucrânia em ataques em profundidade, causa estragos na Rússia há mais de um ano. Em 2025, a unidade Alfa destruiu defesas aéreas russas avaliadas em 4 bilhões de dólares. É fácil entender por que cada sistema de defesa aérea abatido não protege mais os céus das principais instalações da Rússia. Não é exagero afirmar, o ataque à fábrica química de Perm só ocorreu graças à unidade Alfa, que eliminou as defesas de centenas de quilômetros do território. Seus drones teriam que voar até lá para chegar à fábrica. Assim que chegaram, esses drones liberaram suas cargas com eficiência mortal. Existe uma técnica secreta que a Ucrânia pode ter usado para esse ataque de 1.600 quilômetros. Mas antes disso, já falamos que o ataque em Perm não foi o único feito pela Ucrânia, o que atingiu a força vital da guerra russa. Em 17 de fevereiro, o Business Insider informou que a Ucrânia usou drones para atingir um importante terminal de petróleo no Mar Negro, projetado para incendiar o principal recurso da Rússia para financiar a guerra na Ucrânia. O Business Insider informa que drones ucranianos atingiram o terminal de petróleo Tamanavtogas, na região de Krasnodar, Rússia. Isso por si só já seria uma grande notícia, mas o fato de esse terminal estar localizado no que o veículo chama de um dos maiores portos que a Rússia possui na região do Mar Negro é um indicativo de que a campanha de destruição das defesas aéreas, lançada pela Ucrânia no ano passado, funcionou. Um porto vital deve ser protegido, pois a Rússia precisa dele para exportar seu petróleo ilícito aos poucos países ainda dispostos a comprar. Se a Ucrânia consegue atacar com sucesso equipamentos como o terminal de petróleo Tamanavtogas, isso indica que as defesas aéreas da Rússia estão tão desgastadas que não conseguem impedir os drones ucranianos ou nem estão presentes para agir. Como a Rússia precisa priorizar os alvos, isso já é uma vitória para a Ucrânia. Isso indica que mais ataques em profundidade terão sucesso. A Ucrânia comprovou isso, pois o ataque de 17 de fevereiro à instalação Tamanavtogas foi o segundo desse tipo em menos de um mês. Em 22 de janeiro, ataque semelhante destruiu tanques e oleodutos no terminal. Avaliações concluíram que a Ucrânia causou perdas estimadas em 50 milhões de dólares. Não está claro, segundo o Business Insider, se as perdas vêm do petróleo que a Rússia venderia, do conserto de equipamentos danificados pela Ucrânia ou ambos. O que sabemos é que a Ucrânia conseguiu causar muito mais danos ao terminal no ataque mais recente. Mas antes de entrarmos nisso, há muito mais por vir. Se esse tipo de informação é o que você procura, certifique-se de estar inscrito no The Military Show. News Sky traz mais detalhes sobre os danos à instalação Tamanavtogas. O ataque da Ucrânia causou um incêndio no terminal da instalação, confirmado pelo SBU e por fontes de inteligência de fontes abertas. Os dados de transporte marítimo mostram queda no tráfego de petroleiros após o ataque da Ucrânia ao local da Tamanavtogas, segundo o veículo. A ideia é que menos petroleiros saindo indica menos petróleo disponível para transportar. Não é preciso ser gênio para perceber. O petróleo que sairia nesses petroleiros agora está em chamas devido aos drones da Ucrânia. News Sky acrescenta que as seguradoras também estão revisando as taxas que oferecem para navios que atracam nos portos russos do Mar Negro. Essa afirmação foi confirmada pela Reuters em janeiro, que informou que as taxas já haviam aumentado para navios que navegam na região. Após drones não identificados atingirem 2 petroleiros administrados por gregos na região do Mar Negro, esses ataques fizeram com que os custos do seguro de guerra saltassem para 1% do valor do navio, a partir das taxas anteriores de 0,6% e 0,8% em dezembro de 2025. Essas são as taxas mais altas vistas desde 2023 e são mais um indicativo de que coisas ruins estão acontecendo com os portos e petroleiros da Rússia no Mar Negro. O que vemos é o plano da Ucrânia dando frutos. Cada ataque à logística de petróleo da Rússia no Mar Negro visa causar o máximo dano possível. O principal impacto dessa dor é o dinheiro que a Rússia perde diretamente. Petróleo em chamas não pode ser vendido e terminais danificados precisam ser reparados antes de serem usados novamente. Porém, o dano de longo prazo pouco divulgado, como o aumento do seguro, também prejudica a Rússia. Lembre-se de que a Rússia está operando uma enorme frota fantasma de navios para exportar seu petróleo para fora do país. Quando o Estado paga mais pelo seguro para manter navios operando, perde mais dinheiro do cofre de guerra russo.
Podemos até associar alguns números estimados a essa estratégia. Segundo uma revista ucraniana de navegação, a Rússia gastou cerca de 14 bilhões de dólares em uma frota de pouco mais de 400 petroleiros para sua frota fantasma. Até maio de 2025, a Rússia comprou petroleiros envelhecidos por cerca de 35 milhões de dólares cada. Vamos usar as porcentagens que mencionamos anteriormente. 0,6% de 35 milhões de dólares é 210 mil, enquanto 1% é 350 mil dólares. A diferença causada pela mudança da taxa em janeiro é de 140 mil dólares por navio. Multiplicando por 400 navios o aumento dos seguros, gerou um prejuízo de 56 milhões de dólares no orçamento de guerra russo. A Rússia já sente há algum tempo o impacto em seus portos do Mar Negro. Em dezembro, o oilprice.com informou que os embarques russos de produtos petrolíferos refinados caíram 0,8% em novembro em relação a outubro. A queda ocorreu após ataque ucraniano ao porto de Novorossiysk, que também reduziu fortemente as exportações de combustível dos portos russos do Mar Negro e do Mar de Azov. Houve um colapso de 30,2% de um mês para o outro na região, levando as exportações totais de petróleo da Rússia a caírem cerca de 420 mil barris por dia em novembro de 2025. Repetimos a palavra sistemático várias vezes no vídeo. É isso que significa sistemático. Cada ataque que a Ucrânia realiza contra instalações como a Tamanaftogaz e a fábrica química Metafrax causa danos diretos e indiretos. Isso segue drenando dinheiro do caixa, que Putin tem mais dificuldade de manter alto para sustentar a guerra contra a Ucrânia. Com menos dinheiro, vêm ataques muito mais fracos ao território ucraniano, o que ajuda muito a explicar coisas como a Rússia ter perdido impressionantes 31.700 soldados só em janeiro. Esses soldados têm menos armas e equipamentos insuficientes, porque os ataques em profundidade da Ucrânia reduzem a quantia que a Rússia pode gastar para equipar seus soldados. E, como no ataque a Metafrax, retiram armas que a Rússia precisa para manter seus ataques. Esses ataques de longo alcance podem estar acontecendo porque a Ucrânia criou um método genial de contornar as defesas aéreas remanescentes da Rússia, permitindo que drones cheguem mais perto dos alvos para entregar explosivos. Já falamos dessa estratégia secreta no vídeo, que se resume a uma palavra: balões. Em 17 de fevereiro, a Nova Voz da Ucrânia informou que a Ucrânia passou a usar balões militares para ataques com drones na Rússia. Esses balões têm várias utilidades, incluindo reconhecimento, o que não surpreende, pois são usados para isso há décadas. No entanto, a Ucrânia também está usando balões para transportar cargas como iscas e para realizar operações de ataque diretamente. A estratégia é brilhante, pois os balões resolvem vários problemas enfrentados pelos drones ucranianos. Balões não sofrem com truques de guerra eletrônica que afetam drones, como bloqueio de GPS, e costumam ser mais difíceis de detectar no radar. Essa estratégia possibilitou ataques no interior do território russo, como campos de petróleo, refinarias, terminais e ferrovias, pressionando a economia do país, segundo o veículo. A Ucrânia aproveitou os ventos predominantes do leste, que levam os balões naturalmente ao território russo. Adicione inteligência artificial à equação que a Ucrânia está usando para prever o clima e os padrões de vento, e você tem uma combinação devastadora de métodos antigos e novos que está causando grandes problemas para a Rússia. A Nova Voz da Ucrânia afirma que esses balões podem voar mais alto que drones e caças, possivelmente fora do alcance das defesas aéreas. Eles também estão equipados com painéis solares, permitindo longos períodos de operação, além de sensores e câmeras que provavelmente contribuem para a capacidade deles de ajustar o curso de forma autônoma. Então talvez não sejam tão antigos assim. Na verdade, é mais como uma estratégia nova e interessante para alcançar superioridade aérea que a Rússia parece não conseguir combater, por enquanto. Não sabemos se a Ucrânia usou balões militares nos ataques citados, mas isso é possível no caso da Metafrax. Balões podem ter ajudado drones de ataque da Ucrânia a passar por defesas aéreas russas densas dentro e ao redor do território ucraniano, liberando os drones depois, para voar até a fábrica de produtos químicos mal protegida, por exemplo. Além dos ataques cirúrgicos, podemos deduzir algumas coisas das ações da Ucrânia antes de 17 de fevereiro. Já mencionamos uma dessas coisas. A Ucrânia mantém sua campanha sistemática para destruir a Rússia internamente. Ambos os ataques citados custam dinheiro à Rússia e enfraquecem seu poder militar, direta ou indiretamente. Isso é morte por 1000 cortes. A Ucrânia desferiu 2 grandes golpes, prejudicando o petróleo e produtos químicos essenciais para a invasão de Putin.
Também estamos vendo a Ucrânia realizar ataques cada vez mais profundos dentro do território russo. Um ataque a 1.000 milhas de distância não é pouca coisa, especialmente quando você considera o fato de que esse ataque foi realizado usando drones. A Ucrânia não quebrou nenhum recorde quando atacou Metafrax. Isso ocorreu poucos dias antes, quando drones do SBU atingiram a refinaria de petróleo de Ukhta, na República de Komi, Rússia. Mas não houve muita diferença entre esse ataque e o de Metafrax no caso da refinaria de Ukhta. Os drones da Ucrânia percorreram 1.750 quilômetros, ou cerca de 1.087 milhas. O ataque a Metafrax foi menos de 90 milhas abaixo disso, e mostra que a Ucrânia está mais à vontade para atacar longe dentro da Rússia, o que preocupa Putin. Agora, instalações que ele achava que estavam seguras, instalações que ele havia escondido no interior da Rússia, estão se tornando alvo da Ucrânia. E você tem que presumir que alguns dos ativos mais valiosos da Rússia estão sendo mantidos o mais longe possível da Ucrânia. Para mantê-los longe dos drones, essa estratégia agora está em xeque. Mesmo que a Rússia construa fábricas ainda mais para dentro do seu território, isso só significa que um pesadelo logístico se forma, fazendo com que os equipamentos demorem ainda mais para chegar à linha de frente. De novo, isso é destruição sistemática, direta e indiretamente. Além disso, a Ucrânia usa ataques em profundidade para ganhar vantagem antes das negociações de paz em Genebra. A Rússia tenta retratar a Ucrânia como um país prestes a colapsar. O exército ucraniano está desmoronando, incapaz de ferir a poderosa Rússia e todo esse absurdo. Ataques como os de Perm e no Mar Negro feitos pela Ucrânia destroem a narrativa que Putin tenta criar. Segundo a News Sky, esses ataques mostram que a Ucrânia não considera as negociações de paz motivo para diminuir a pressão sobre a Rússia. Por que deveria? A Rússia não parou seus ataques de longo alcance. A Ucrânia quer mostrar que seus drones e mísseis alcançam alvos dentro da Rússia e seguirá fazendo isso enquanto Putin prolongar sua invasão fracassada. Segundo a Forbes, ataques de drones da Ucrânia enfraqueceram a capacidade de combate a longo prazo da Rússia. Esse é o objetivo. Cada vez que um drone atinge um alvo russo, mostra que a Rússia é mais fraca do que Putin diz. Isso é uma vantagem. É isso que a Ucrânia pode usar para conseguir o que precisa nas negociações de paz, porque permite que a Ucrânia sente à mesa e diga que isso vai continuar acontecendo se vocês não pararem a guerra. Para representantes de Putin, se ele vai parar ou não é outra questão, pois se colocou numa situação sem saída. Putin não pode desistir para não parecer fraco, mas também não pode sustentar a guerra indefinidamente. Os números comprovam isso e são brutais. A Rússia levará mais de um século para se recuperar após o que a Ucrânia fez, e você pode entender o motivo assistindo ao nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para uma cobertura mais aprofundada dos últimos ataques da Ucrânia à Rússia. Obrigado por assistir.